pela mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado como os feitos filhos de Deus. Amigos, que privilégio nós temos, que liberdade nós temos de todos os dias poder abrir as Escrituras Sagradas e refletir com liberdade. A gente vê tantos países como a China, na Turquia, no Iraque, ali no país muçulmano, o evangelho tem sido proibido de entrar até lá. As pessoas que vão para lá, enviados pelo Senhor, são missionários, que muitas vezes eles vão para aquele país, mas não sabem se voltam. Eles muitas vezes morrem por amor ao Senhor, mas o Senhor tem ali no meio daquele povo, um povo que ele tem separado. Por isso que eles têm que ouvir o evangelho. E Deus, por amar aquele povo, manda para lá missionários que conhecem o Senhor, que amam o Senhor, então para alcançar esses não alcançados. Amados, nós vamos tomar as nossas Bíblias, vamos ver um pouquinho sobre a rebelião do homem. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias, no capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, vamos ler apenas o versículo 13. Versículo 13. Aliás, vamos ler 2 versículos. Quero ler primeiro aqui em Oséias. Por favor, se você tem a sua Bíblia, acompanha comigo. Oséias, capítulo 4, versículo 6. E depois, vamos para Jeremias, capítulo 2, verso 13. Assim diz a palavra de Deus em Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha, meus irmãos, esse versículo aqui traz uma advertência muito grande. Por que que o povo está sendo, aqui é um gerúndio, está sendo gradativamente, o povo de Deus está sendo destruído, por quê? Ele já responde, porque lhe falta o conhecimento. Não é conhecimentos, o conhecimento. Então nós temos que ter conhecimento do Santo, de Cristo. Porque o sacerdote, aquele que foi colocado para pregar a palavra, sacerdote, ele nos fez reinos e sacerdotes. Cada pessoa que creu em sua morte e ressurreição com Cristo é feita por Deus, reino e sacerdotes. Então é responsabilidade do homem e da mulher adquirir o conhecimento da palavra. Caso contrário, não haja essa expectativa em seu coração, e em meu coração, essa palavra vai se cumprir na nossa vida. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E com isso, meus irmãos, nós vamos esquecer de Deus. E quando nós esquecemos de Deus, a Bíblia fala aqui que ele também vai se esquecer dos seus filhos. Eu tenho percebido que nesses dias muitos pais vêm falar comigo porque seus filhos estão nas drogas, estão na prostituição, muitas meninas novas estão entregando seus corpos aí, como prostitutas. Mas por quê? Porque o pai e a mãe têm deixado de conhecer o Senhor. E para conhecer o Senhor é através da leitura da palavra e da nossa relação com Ele, da nossa intimidade com Ele, do nosso desfrute com Ele. Ok? Mas o outro texto encontra-se em Jeremias, capítulo 2, verso 13. Jeremias 2, versículo 13, a Bíblia diz assim: porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Queridos, vamos fechar os nossos olhos agora, vamos ter uma palavra de oração. Bom Pai, muito obrigado por esse tempo que vamos passar diante do Senhor, meditando na Tua palavra. Eu te peço, ó Pai, e rogo as Tuas bênçãos para todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Pai, abra seus ouvidos, abra seus olhos, revele a pessoa e a obra de Cristo.
guia essas vidas até ao Senhor Jesus, para que Ele então possa recebê-las, regenerá-las, através daquilo que Ele fez, uma obra plena, perfeita, completa lá naquela cruz, onde Ele nos atraiu a si, onde Ele nos incluiu no seu corpo, onde com Ele nós morremos, fomos sepultados com o Senhor Jesus Cristo e ressuscitados juntamente com Ele, para nós vivermos em vida nova, em vida de ressurreição. Pai, tem misericórdia da nossa cidade. Tem misericórdia de todos aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã e que os seus ouvidos verdadeiramente possam compreender esta verdade, a palavra que será ministrada, e teu Espírito, ó Pai, possa de fato conduzir essas vidas que ainda não têm a certeza do seu novo nascimento, a certeza da salvação, que nesta manhã, ó Pai, esta verdade possa ser esclarecida, possa ter eles os seus olhos iluminados para conhecer a verdade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Querido amigo, ouvinte, vamos voltar aqui ao texto com nossos corações cheios de alegria para conhecer um Deus que revela quem é o homem em Adão. Não esqueçamos que os anos eles não mudam a natureza pervertida do homem. Que o sangue adâmico corre nas veias de todos os homens, de toda raça, de todas as línguas e tribos. Irmãos, a poderosa revelação bíblica, ela não somente mostra quem somos nós, e também toda a nossa inclinação para o mal, como também mostra, usando aí termos diferentes, como deixamos o nosso bondoso Senhor e nós temos uma tendência de tomarmos o nosso próprio rumo insensato e louco, a fim de nós buscarmos felicidade, isto nas coisas inúteis e vãs. O ser humano ele tem uma tendência, nós somos assim, nós optamos por buscar felicidade em coisas que não têm nenhum valor diante de Deus. Então, nós vamos tratar hoje um pouquinho aqui como que o homem ele se rebela contra Deus. Vamos ver aqui uma outra palavra muito usada nas páginas das Escrituras Sagradas. É aquele vocábulo que todos nós conhecemos chamado ofensa. Essa palavra ofensa, ela vai aparecer várias vezes em Romanos capítulo 5. E ela focaliza-se exatamente no caráter agressivo dos nossos atos perante ali o nosso Deus. Ali em Romanos capítulo 5, nós vemos que toda a raça e unida a Adão e são participantes daquela tragédia que marcou a nossa rebelião, a nossa rebeldia contra Deus definitiva contra o Senhor lá no Jardim do Éden, porque lá na queda a raça ela foi agressiva contra Deus. Ali eu e você, cada homem em Adão estava como que gritando para Deus, gritando contra Deus, dizendo para ele o seguinte: Deus, sai da minha frente. Deus, eu não quero o teu reino em meu viver. Tenho outro rei. Amo e adoro outro ser. Caro ouvinte, olha, quando eu espero que essas verdades possam, nesta oportunidade, chegar ao seu coração. Os homens atuais, eles precisam saber que cada ato no pecado é o homem dando bofetadas na face do Senhor, o nosso Deus. Irmãos, por favor, me escute com bastante atenção. Eu quero dizer para você algo muito real, que cada vez que mentimos, usamos as nossas bocas para xingar, para ofender o nosso próximo, para mostrar rancor, amarguras, e
cada vez que mostramos ressentimentos, ira, invejas, ciúmes, cada ato feito usando nossas mãos para servir a carne e ao mundo, e cada vez que tomamos o rumo da desobediência, aí na busca pelos nossos direitos, gastando nossa força e os nossos bens naquilo que é paixão da carne, realmente estão continuamente gritando perante a face santa do nosso amado Senhor. Queridos, nós estamos numa franca atitude de desrespeito ao soberano Criador e Senhor de todo este universo. Meu caro amigo, cada vez que nós gastamos os nossos bens e usamos as nossas mentes e sacrificando as nossas emoções com os nossos ídolos, abraçando o mundo com seus entretenimentos levianos e inúteis, realmente nós estamos revoltados contra o Senhor, recusando dar-lhe graças e glórias e aptos para permanecer assim, mesmo ciente de um Deus de bondade, compaixão e ternura. Sabe por quê? Porque no pecado, os homens e mulheres, eles estão utilizando a casa de Deus e todas as coisas criadas para a glória dele, a fim de demonstrar os seus atos de rebelião e demonstração de rancor contra este Deus que é 3 vezes santos. Amados, eles ignoram a santidade da criação e também recusam admitir a verdade de que cada lugar onde pisam pertence a Cristo, o absoluto herdeiro de todas as coisas. Jesus, irmãos, ele é o herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas. Hebreus, capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Quem criou todo este universo, todo este mundo, foi Cristo. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 3. João 1:3, a Bíblia diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus em Cristo criou todas as coisas. E Cristo e o Pai, Pai e Cristo, é a mesma pessoa. Estão me compreendendo, irmãos? Então, por isso que cada ato pecaminoso, realmente, ela é uma ofensa à santidade. É um desafio à onipotência do Senhor. Meu amado ouvinte, eu sei o quanto o poder enganoso do pecado encobre a real situação dos homens perante Deus. Eu também estou certo que Satanás, ele manipula as emoções e ele lança mentiras religiosas com a finalidade de que as almas humanas continuem cegas e não percebam os graves perigos que estão correndo de descer para a sepultura sem a vida de Cristo. Eis aí este fato de que homens e mulheres estão plenamente habilitados para continuar as suas investidas contra a santidade, usando a propriedade de Deus para ofendê-lo com seus insultos, com as suas idolatrias e tantas outras maldades. Este povo, meus amados, eles aproveitam a paciência de Deus e prosseguem desafiando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eles estão utilizando da própria criação para cultuar os seus ídolos e também prestar cultos à criatura em lugar do Criador. Meu amigo, por favor, medite agora na grandeza do amor de Deus. Mesmo no meio deste festejo de maldade e culto aos demônios, o nosso Deus e Pai, ele continua sempre demonstrando seu imenso amor aos perdidos.
E no meio das trevas, a sua luz, ela brilha, mostrando a atuação da misericórdia, chamando pecadores das trevas e transformando homens e mulheres em novas criaturas. Isso é quando nós aceitamos o veredito de Deus a nosso respeito. A palavra fala que quem comete pecado é do diabo. 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo. Se você vive uma vida de pecado e no pecado, saiba que ainda que você seja um bom crente, foi batizado, batismo nas águas não traz salvação para ninguém. O que vai trazer salvação para homens e mulheres pecadores, perdidos, é quando estes homens e essas mulheres têm os seus olhos abertos para crerem que lá na cruz, no corpo de Cristo, foram atraídas, foram incluídas, foram crucificadas, foram mortas para o pecado e ressuscitaram juntamente com Cristo para viverem uma vida nova. Aí sim, cumpre-se aquela palavra em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, mas se esta não for a sua realidade, você vai verificar que passam anos e anos, e os homens e as mulheres continuam em suas práticas pecaminosas, mas mesmo assim, o Senhor alarga a sua bondade e mantém o seu amor atuante. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Querido e amado ouvinte, que o seu coração ele fique abalado diante dessas verdades reveladas a nosso respeito. Por favor, que haja arrependimento e genuína conversão agora, antes que o seu coração fique mais endurecido e cheguem às trevas eternas. Por favor, a palavra fala em Hebreus, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que você precisa é de uma conversão real, de uma conversão verdadeira, à luz da palavra de Deus. Queridos, ele não tem habilidade para se converter, homem e mulher. Porque o homem ele é tão completamente incapaz na obra quanto na palavra da justiça. Queridos, há grandes mistérios, tanto na prática como nos princípios da santidade. O homem não regenerado, ele desconhece completamente os mistérios do reino do céu. Do mesmo modo que não se pode esperar boa leitura da parte daquele que nunca aprendeu as primeiras letras, ou a boa música do alaúde daquele que jamais pegou num instrumento, também não se pode esperar que o homem natural ofereça serviço algum agradável ao Senhor. Antes, esse homem, ele precisa ser ensinado por Deus, conforme diz lá aquele texto tão lindo. Vamos abrir lá, por favor, acompanha comigo. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 45, que diz assim a palavra. João 6, verso 45. A palavra de Deus vai dizer assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Queridos, ninguém pode ir ao Pai se não ser por Cristo. E ninguém pode ir a Cristo se não aprender dele, pela sua verdade, pela sua palavra. O que vai nos dar acesso ao coração do Pai é a nossa plena libertação do pecado no corpo de Cristo. Por isso que nós enfatizamos tanto aqui a necessidade de regeneração. Regeneração, ou novo nascimento, é Deus em Cristo, tirando o nosso velho coração. De que maneira? Crucificando a nossa natureza perversa, porque nós somos incluídos no corpo de Cristo. Para que fomos incluídos? Para que morrêssemos para o pecado. Romanos, capítulo 6, os versos 6 e 7 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o
corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto aquele que está morto, justificado está do pecado. Agora cabe aqui uma pergunta. Você está morto? Você já creu na sua morte em Cristo? Se não creu, meu querido, por favor, clame a misericórdia do Pai. Peça a Ele para revelar esta verdade sublime ao seu coração, porque senão, por você pertencer a uma igreja, por você fazer parte de um grupo de oração, por você pregar a Bíblia, por você ser líder de louvor, ser um pastor, ser um missionário, sem o novo nascimento você vai para o inferno. A Bíblia não tem compromisso com aquilo que nós fazemos. A Bíblia tem compromisso com aquilo que nós cremos. E crer na verdade da palavra. Primeiro, que 2 Coríntios 5,14, a Bíblia afirma: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Quem que morreu por todos? Jesus. Logo todos morreram. Então, você morreu. Então, você precisa, querido, ser ensinado por Deus, ensinado a orar, ensinado a ser útil. Útil. Porque Ele é quem vai nos ensinar aquilo que é útil para mim e para você. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 48, versículo 17. Olha que texto lindo da palavra de Deus. É o Senhor quem está dizendo nesta oportunidade para a sua vida, para o seu coração. Então creia. Vá buscar na fonte certa. Ele é quem vai nos ensinar aquilo que é útil para mim e para você. Isaías 48, verso 17. Está escrito assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Você está me compreendendo, meu amigo? Ele que vai ensinar a mim e a você aquilo que é útil. E a gente vai muitas vezes procurar ensinamentos no homem, talvez no homem inconverso, talvez no homem não regenerado, porque prega a Bíblia, mas todos pregam a Bíblia, e muitas vezes nem todos que pregam a Bíblia creem na palavra de Deus. E eu conheço muita gente, pessoas que não conseguem crer no seu novo nascimento em Cristo, mas pregam um outro evangelho. E a Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias. Você já parou para perguntar por que tem tanta religião? É batista, é assembleiano, é metodista, é presbiteriano, é um monte de religião. Por quê? Porque fizeram uma interpretação errônea da palavra de Deus. Uns interpretam de uma maneira, outros interpretam de outra. Por isso tem muitas aí, tem muitas religiões. Mas quando temos a visão de Cristo, a visão na palavra, a visão nos une. A interpretação nos divide. Tá certo, irmãos? Cuidado com a interpretação. Peça ao Espírito Santo que lhe dê a revelação, não na palavra. Tem muitos profetas aí buscando revelação fora da palavra. Mas Deus tem a sua palavra revelada. E o que é importante, Deus, Ele disse para mim e para você, que Ele não tem falado em segredo. Ele fala de uma forma aberta, como está escrito lá em Isaías, no capítulo 49. Aquele versículo 15 é tão precioso ao meu coração. Isaías 49, 45, aliás, né? Vamos ver aqui, o 45, verso 19, que diz assim. Olha só. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas na terra. Não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Por isso que ele fala: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabe os que carregam aí o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Mas a Bíblia fala aqui que ele não tem falado em segredo. Por quê? Porque você está ouvindo a palavra, sem segredo nenhum. Olha, eu estou sendo o mais simples possível.
Eu sei que se eu falasse aqui numa linguagem acadêmica, ninguém iria compreender, mas eu estou falando aqui como Deus me ordena para falar. É a verdade. Então, temos que ir a Ele. Quando nós conhecemos o Senhor, nós temos que ir a Ele, meus amados. Como disse aquele convite que ele faz lá em Oséias, capítulo 11, versículo 3, ele diz assim, olha só, Oséias 11, verso 3. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. E o 4 fala assim, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Olha, o que significa atraí-os com cordas humanas? Cordas humanas é com braços de amor. Em João 12:32, Jesus disse assim, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Lá naquela cruz. Jesus, quando a cruz foi levantada da terra, ele nos atraiu. Eu e você fomos colocados no seu corpo, ali na cruz. Lembra de Jesus na cruz, dependurado, pregado, ensanguentado. E mais ou menos meio-dia ele começou a nos atrair com laços de amor. O meu e o seu pecado, nós somos levados, colocados no corpo de Cristo. Para que no momento em que Cristo morreu, lembra quando ele disse, está consumado? E depois ele rendeu o seu espírito. E lembre-se, não se esqueça disso, meu amado e amada ouvinte. Eu e você estávamos em Cristo. Jesus não estava sozinho naquela cruz. Eu e você estávamos nele. Então, quando ele morreu, o que houve comigo e com você? Se nós estávamos nele, nós também estávamos crucificados com ele. Por isso que Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. E quando Jesus morreu, eu também morri. Você também morreu. E se nós morremos, quem que vive? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o verdadeiro novo nascimento. É quando você crê que você está morto com Cristo. Que Jesus morreu, mas você morreu, meu querido amigo, minha querida amiga. E se você não crê nessa verdade, infelizmente, você nunca verá a alva. Nunca mais. Vai ser muito triste. Mas que o Espírito Santo de Deus possa abrir o teu entendimento para você crer nesta verdade tão preciosa de que você foi atraído lá na cruz por essas cordas humanas, pela pessoa e pela obra de Cristo. Porque senão você estará completamente incapacitado de ver um dia a glória. Irmãos, o pecador não tem forças nenhuma para realizar a salvação. Quão frágil é o seu coração. Lá em Ezequiel 16, versículo 30, a Bíblia vai dizer assim, presta atenção. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, só próprias de meretriz descarada. Nós não temos condições de nos salvar. O nosso coração é fraco. Isaías 1, verso 5, a palavra fala que toda a cabeça está doente, todo o coração fraco. E aqui, em Ezequiel 16:30, quão fraco é o teu coração. Queridos, nós não tínhamos condições de ir a Ele, porque nós éramos fracos. Está vendo, irmãos? Então, sendo fracos, o que vai acontecer? Logo vamos ficar cansados. Assim também acontece com muitos crentes. Eles se esforçam, por eles serem fracos, logo eles se cansam, ficam cansados e desanimam. Aí a gente ouve aquela voz assim, fulano de tal desviou, caiu da graça. Ninguém pode cair de um lugar onde nunca esteve. Que canseira vai ser o dia do Senhor, irmãos. Tem um livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 13, é muito interessante, que diz assim, escute aqui com cuidado a palavra, deixa eu ler para vocês, Malaquias 1:13. E dizeis ainda, que canseira,
e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Que canseira! E ainda me desprezais. Tem tanto crente cansado, mas ainda despreza o Senhor. Não consegue ouvir aquele convite. Talvez até ouviu, mas não consegue ir até Ele. Jesus diz para mim e para você em Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados da religião, sobrecarregados com regras, com doutrinas, com mandamentos de homens. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ele nos chama a aprender dele, que é manso. Irmãos, o nosso Senhor é manso. E não só manso, mas humilde de coração. E nele nós vamos, de fato, encontrar descanso para as nossas almas. Queridos, nós estamos sem nenhuma força. Por isso que, lá em Romanos capítulo 5, versículo 6, a Bíblia ela diz assim, Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Graças ao Senhor. Nós estamos sem forças para realizar obra alguma. Mas Ele veio. O Deus dos Hebreus se encarnou e nos encontrou em nosso poço de lama. Nós estávamos no império das trevas. Ele foi lá, na nossa fraqueza, e nos transportou do reino das trevas, pela cruz, para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Queridos, éramos fracos. Cristo, quando nós ainda éramos fracos, impotentes, Ele veio e morreu a seu tempo, por mim e por você, que éramos ímpios, pecadores, malignos, filhos do diabo, porque todo pecador é filho do diabo, não de Deus. Então é a hora, meus irmãos, de nós abrir os nossos olhos e voltarmos para a palavra de Deus. Fala, Senhor, eu preciso de Ti. Nós estamos mortos espiritualmente em pecados e em delitos. Efésios 2, 5 e 6, a Bíblia vai dizer assim. E estando nós é eu e você, mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Olha, meus irmãos, a Bíblia diz, Ele nos deu vida, isto é graça. Se Ele nos deu, receba esta vida de Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Por que juntamente com Cristo? Porque a parte de Cristo não tem vida. Pela graça sois salvos. O que é ser salvo pela graça? É sem nenhum desempenho da minha parte. Ele fez o tudo. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você crê na verdade das Escrituras Sagradas, que você morreu e ressuscitou, você crê, como diz a Bíblia, você já está lá assentado nos lugares celestiais em Cristo. Queridos, isto é maravilhoso. O pecador, o homem não tem vontade de fazer a obra de Deus, não deseja ter o conhecimento dos caminhos de Deus. Lembra que Jó disse, lá em seu livro, Jó 21, verso 14, o homem, ele não tem conhecimento de Deus e nem mesmo deseja os caminhos de Deus. Jó 21, 14, a Bíblia diz assim, e são estes os que disseram a Deus, retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Será que esse não é o seu caso? Será que você ama mais a sua denominação? Ama talvez a obra de Deus? Ama talvez as orações feitas a Deus? Mas talvez você não ama o Deus da igreja, o Deus da oração? Amados, muitas pessoas não os conhecem e não se importa em conhecê-lo. Como diz lá o Salmo 82, o versículo 5. Olha o que a Bíblia diz. Eles nada sabem, nem entendem.
vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Será que esse não é o seu caso? Você que está me escutando nesta manhã, querido, o pecador não os conhece nem jamais os entenderá. O homem não tem instrumentos nem materiais adequados para a obra. Da mesma forma que não se pode talhar o mármore sem ferramentas, nem pintar sem pincéis e tintas, nem construir sem materiais. Não é possível uma pessoa realizar qualquer serviço agradável a Deus sem a graça do Espírito Santo, que são tanto os materiais como os instrumentos de trabalho. O amor, a caridade, não é um serviço a Deus, mas um ato de ostentação, a menos que brote do coração do amor de Deus. Irmãos, o que é a oração dos lábios sem a graça no coração, senão uma carcaça sem vida? É ou não é? Irmãos, o que são todas as nossas confissões, se não forem práticas de contrição piedosa e de arrependimento sincero, verdadeiro? O que são as nossas petições, se não forem animadas de desejos santos e de fé nos atributos e promessas de Deus? O que são os nossos louvores e ações de graças, se não brotarem do amor de Deus e se não forem uma santa gratidão e um sentimento das misericórdias de Deus em nossos corações? Portanto, meu amado ouvinte, assim como não se pode esperar que as árvores falem ou que os mortos se movimentem, também não se pode esperar que o não convertido apresente um serviço santo e agradável a Deus. Porque se a árvore é má, como ela pode dar bons frutos? Tem possibilidade? Não tem possibilidade. Da mesma forma, sem uma conversão real, verdadeira, você vive para um mau propósito. Ainda que você seja cheio de boas intenções. Porque a alma não convertida é uma verdadeira gaiola de aves imundas. De aves imundas. Apocalipse 18, versículo 2, vai dizer exatamente isso. Abra lá. Apocalipse 18, verso 2. Diz assim a palavra de Deus. Preste bem atenção aqui. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou moradas de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Assim são muitas igrejas, onde ali não se prega a verdade da palavra de Deus. São uma gaiola, uma arapuca de aves imundas. Aliás, toda religião é uma arapuca. É uma arapuca. Onde deixa as pessoas aprisionadas em doutrinas, regras e mandamentos de homens e não da verdade da palavra de Deus. É um sepulcro cheio de corrupção e imundícia. É uma repugnante carcaça cheia de vermes rastejantes que exalam um mau cheiro muito nojento às narinas de Deus. Conforme diz o Salmo 14, versículo 3. Salmo 14, verso 3, a Bíblia vai dizer assim: Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Oh, meus irmãos, que situação terrível! Você ainda não percebeu que é necessário que haja uma mudança na sua vida? Você está contente, está satisfeito com a sua vida espiritual hoje? Não nos teria entristecido ver os consagrados vasos de ouro do templo de Deus transformados em copos de bebidas alcoólicas e poluídos com o culto aos ídolos? Lá de Daniel, no capítulo 5, versículo 2 e 3. Veja o que eles fizeram lá com aqueles vasos que eram usados para o Senhor. O que eles fizeram lá em Daniel capítulo 5? Vamos dar uma olhada nesse texto. Daniel 5, verso 2 e 3, que a Bíblia diz assim: Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém,
para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Isso está acontecendo em nossos dias, uma verdadeira abominação. As pessoas vão para as igrejas a fim de beber uma água limpa, pura, mas estão dando a elas uma água suja, nojenta, fétida, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Se parece com a palavra, mas não tem nada a ver com a palavra. Irmãos, os judeus, eles não consideraram uma terrível abominação quando Antíoco colocou a figura de um suíno na entrada do templo. Lembra? Quão mais abominável então teria sido se o próprio templo fosse transformado num estábulo ou num chiqueiro e o Santo dos Santos fosse servido como a casa de Baal. É exatamente este o caso do não regenerado, daquele que não nasceu de novo. Porque todos os seus membros estão transformados em instrumento de injustiça, em servos de Satanás, e o mais íntimo do seu coração em um receptáculo de impureza. Você pode ter ideia do tipo de convidados que estão dentro da casa, por aqueles que veem para fora, pois do coração, Jesus disse lá em Mateus 5,19, do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, o que mais? Prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, irmãos, esse bando negro mostra o inferno que há no interior de cada pessoa que ainda não nasceu de novo. Você já nasceu de novo? Você já creu na sua morte e ressurreição em Cristo? Se não creu, você ainda é um ímpio. E lugar de ímpio é no inferno, porque lá no Salmo 9,17 a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno. Oh, meus irmãos, que abuso insuportável ver uma alma nascida para o céu humilhada a tal baixeza, ver a glória da criação de Deus, a principal obra de Deus, o Senhor desta terra, comendo bolotas como pródigo. Irmãos, não foi lamentável ver aqueles que se alimentavam de delicadas iguarias, sentados ali, desfalecidos nas ruas, e os preciosos filhos de Sião, comparáveis ao ouro puro, reputados como vasos de barro, e aqueles que estavam vestidos de carmesim, abraçando o estéreo? É exatamente isso que Lamentações de Jeremias 4, 2 e 5 diz. Irmãos, e também, não é muito mais terrível ver o único ser nesta terra que é dotado de imortalidade e que tem o sinete de Deus, tornando-se um vaso no qual há prazer destinado ao mais sórdido uso? Queridos, que indignidade intolerável! Seria melhor que você fosse quebrado em 1000 pedaços do que continuar a ser rebaixado a um serviço tão vil, ao serviço de Satanás. Muitas pessoas servem a Satanás em nome de Deus. Cadê Cristo? Cadê a obra da cruz? Cadê a sua co-crucificação com Cristo? Esta mensagem de libertação, da nossa inclusão em Cristo, da palavra da cruz, do novo nascimento, tem sido esquecido, infelizmente, em nossos púlpitos. Por quê? Porque quem está dominando não é o Espírito Santo, é o próprio diabo, é o próprio Satanás. Será que você não está fazendo parte desse grupo? Irmãos, sem a conversão, não somente o homem é inútil, mas também toda a criação visível. Deus, ele fez todas as criaturas visíveis no céu e na terra para servir ao homem, e o homem é somente o porta-voz de todo o resto. O homem é, no mundo, o que a língua é para o corpo. Isto é, fala por todos os membros. As outras criaturas não podem louvar o seu Criador, a não ser através de sinais mudos e insinuações dirigidas ao homem para que ele fale por elas. O homem é como se fosse o sumo sacerdote da criação de Deus para oferecer o sacrifício de louvor por todas as suas criaturas. O Senhor Deus, ele espera um tributo de louvor de todas as suas obras.
Ah, meus irmãos, nós precisamos de viver uma vida de celebrantes, de em tudo dar graças. Mas nós só podemos dar graças em tudo o dia que a verdade da cruz, toda a verdade da cruz, for realidade espiritual em nossa vida. Porque caso contrário, nós jamais iremos celebrar a Ele. Jamais iremos a servi-lo ao Senhor com alegria. E quem não serve ao Senhor com alegria, vai estar servindo aos seus inimigos. Na expressão do Salmo 100, verso 2, você se lembra? Servir ao Senhor com alegria. Como é que nós podemos servir ao Senhor com alegria? É quando o nosso Senhor, aquele que é a própria alegria, porque o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, a partir do verso 22, fala que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Alegria. Por que alegria? Alegria é o que o próprio Espírito é, o que o próprio Senhor Jesus é. Ele é alegre. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Nós só podemos servir ao Senhor com alegria, quando esta alegria, ela vem habitar dentro de nós. Se Cristo é a sua vida, você vai servir com alegria. Se não, se você não servir com alegria, lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 47, a Bíblia diz assim: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Servir ao Senhor com alegria. Como é que eu posso servir ao Senhor com alegria? Somente quando eu creio que lá naquela cruz eu fui atraído, eu fui incluído no corpo de Cristo, para Ele me levar a morrer no seu corpo. 1 Pedro 2,24, a Bíblia diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E por suas feridas ou chagas, fostes sarados. Aleluia! Ele nos sarou, e nos sarou lá naquela cruz. A nossa doença não tem cura, então nós morremos para a doença. Morremos no corpo de Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Que o Pai tenha falado ao seu coração pela sua palavra. Bom dia para você, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos
te exaltamos, confessamos teu poder. Bendito é o Senhor poderoso, que é